A Ele toda a honra, toda a glória. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Amém? Podeis tomar assento. Essa palavra, ela nos traz um temor, porque o Senhor diz que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento pode trazer a destruição de um povo, a destruição de uma família, a destruição de uma igreja, a destruição de uma nação, a destruição de um reino, simplesmente porque faltou o conhecimento. Sempre que nós falamos em sabedoria, logo vem à nossa mente um homem chamado Salomão, que a sua primeira oração, ele pede sabedoria para Deus. E quando nós vamos acompanhar o ministério deste homem, o reinado deste homem, ele foi um homem muito habilidoso para fazer alianças com outros reinos. Ele tinha habilidade em fazer aliança com outros reinos. E nessas alianças que ele fazia com outros reinos, ele sempre recebia em troca mulheres, e essas mulheres foram se acumulando dentro do seu palácio, dentro da sua vida. A Bíblia nos fala de muitas mulheres, de muitas concubinas, de muitas escravas, e esse foi um homem que ele teve muitas conquistas. Ele construiu o maior templo, ele levou Israel a um estágio de conquistas muito grande, ele tinha paz com todos os reis em volta, porém, as suas alianças, a falta de conhecimento daquilo que estava entrando dentro da sua casa, levou Salomão a ser rejeitado nos seus últimos dias. E nos seus últimos dias, ele melancólico, ele triste, ele fala que tudo era vaidade. Tudo é vaidade. Um homem que estava desconsolado. Ele poderia estar se lembrando de tudo quanto ele tinha conquistado. Diferente do seu pai, que nas suas últimas palavras, ele reconhece a sua identidade, de quem ele era filho, e de quantas conquistas Deus tinha entregue nas mãos dele. Mas Salomão, os seus dias foi muito melancólico. E um outro rei que, quando nós falamos de conquistas, de sabedoria, foi o rei Josias. Aos 8 anos de idade, ele começa a reinar. E ele fez diferente de tudo aquilo que fez o seu pai, e ele segue o referencial que era Davi. E ele faz que o reino de Judá cresça, se estabeleça como um reino forte, cumpriu uma promessa sobre a vida dele de 300 anos atrás, uma palavra profética que veio sobre a vida dele, na vida dele se cumpre. E ele foi um rei de muitas conquistas. E ele era muito poderoso. Ele restabeleceu o culto, a festa da Páscoa, que há muitos anos não se celebrava mais, e ele passa a celebrar a festa da Páscoa, a passagem. Mas um dia, ele está no seu palácio, e ele recebe uma mensagem do rei do Egito, do rei que vai passar ali pelas próximas terras dele.
e manda uma mensagem dizendo: olha, eu vou passar por aí, mas a minha guerra não é contra você. Eu não quero guerra contra você. Eu simplesmente vou passar por aí porque eu tenho uma outra guerra. Mas não é nada contra Judá e nada contra você, rei Josias. Mas o rei Josias, ele se enche do seu ego. E no seu coração ele diz: eu sempre fui um guerreiro. Por que agora eu não vou guerrear? Por que agora essa guerra não é minha? E ele, desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo até o rei do Egito, que dizendo que não queria guerra contra ele, ele se disfarça de guerreiro e sai à guerra. E ali ele é morto, no meio de uma batalha. Uma guerra que não era dele. Não era para ele guerrear. Eu acho muito interessante as pessoas falarem: eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas depois que eu entro, eu dou 100 para não sair mais. Tem guerras que não são nossas. Tem guerras que nós não deveríamos guerrear. E as guerras que Deus não nos levou a guerrear, nós perdemos. Todas as guerras que Deus não permitiu que você viesse guerrear, e que Deus não estivesse na sua guerra, você vai perder. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu só sou vencedor quando Cristo entra na minha guerra. Jesus, ele fala e nos ensina que devemos buscar o reino de Deus, trazer o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Não é estar na igreja todos os dias, né? Tem pessoas que pensam que por ele vir à igreja, ele está buscando o reino de Deus. Não, o reino de Deus é quando nós permitimos que Deus, que é rei, reine na nossa vida. Buscai o reino de Deus. Quando eu não reino e Deus reina na minha vida. Não é o fato de você vir à igreja, não é o fato de você estar dentro da igreja. Isso não te faz buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é quando você entende que há um rei. E esse rei deve reinar na sua vida. E não você reinar. Por isso que Paulo, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que decido. Eu decido as coisas que Cristo estabeleceu para mim. Estabeleceu nos seus princípios. Então o reino não é algo que vem automaticamente sobre nós. Às vezes a igreja é enganada, achando que o reino de Deus vai cair sobre a nossa cabeça. Um dia nós vamos entrar na igreja e o reino de Deus vai entrar dentro do nosso coração. Não. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola muito valiosa, que o dono de um terreno, de uma terra, achando aquela pedra, ele vai e vende tudo que ele possui para comprar aquele lugar, para ter aquela pérola. É algo precioso, é algo que nós devemos buscar, e não é algo que vem por acaso. Quando Deus governa, temos paz, temos gozo e justiça. Somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quantos querem ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Quando você permite o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, o reino de Deus está sendo estabelecido. Quando você ouve a voz do Espírito e não dá crédito à voz da sua carne, à voz do eu, aí então ele começa a reinar. Há uma terra ou um território que precisa ser conquistado. Diga: esse território é a minha alma. Quando nós
conquistamos esse território chamado alma, nós vamos permitir que o Espírito de Deus, ele comece a trabalhar. Quando nós falamos de Salomão e falamos de Josias, são exemplos de dois grandes conquistadores que se perderam na sua alma. Se perderam por causa da sua alma. Imagina o rei Josias. Ele estava dentro do seu palácio, sossegado. O rei do Egito manda uma correspondência para ele, manda um mensageiro dizendo: eu vou passar com o meu batalhão por aí, mas por favor, a minha guerra não é contra você. Mas a alma do rei Josias, ela estava inflada. Eu venci todas as guerras. Em nenhuma batalha que eu entrei até hoje, eu fui derrotado. Eu vou brincar nessa guerra. Eles não saberão que sou eu. Depois que eu derrotar o rei do Egito, aí eu vou me mostrar. E me mostrar como eu sou forte, como eu sou poderoso, e como eu posso vencer a batalha que eu quiser. Quantas vezes a nossa alma nos leva à destruição? Eu posso brincar com esse pecado. Eu sou forte. Eu tenho o Espírito de Deus. Quantas vezes eu conversando com pessoas que usavam droga, e ele dizia assim: hora que eu quiser parar, pastor, eu paro. Eu não sou viciado. Hora que eu quiser parar, eu paro. Mentira. É a alma. A alma desafiando o pecado. A alma desafiando algo mais forte. A alma desafiando o próprio Deus, que dá proteção, que dá guarda. O que o Senhor nos ensina? Resistir o diabo. Não ir lutar com o diabo, não brincar com o diabo. Resistir o diabo. E o rei Josias, o que ele vai fazer? Brincar de guerra. A guerra não era dele. Ele não precisaria entrar naquela guerra. O rei Salomão, o que ele faz? Ele vai brincar de aliança com as mulheres que ele leva para sua casa. E ali elas começam a levar o quê? Os seus deuses. As suas crenças. E ele vai permitindo. Ah, esse Deus aí não faz nada. E dentro do templo, dentro do palácio de Salomão, começou a se adorar muitos deuses. E Deus não se agradava daquilo. Porque o nosso Deus, Ele quer prioridade. Ele é o único. Diga, o nosso Deus é o único. Então não permita que venha outro ocupar o coração que não seja Deus. O reino de Deus, ele precisa ser conquistado. Atos capítulo 14. Vamos ver o que diz Atos capítulo 14. No versículo 22. Quando os discípulos, eles eram orientados sobre o reino. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Diga, o que importa é entrar no reino de Deus. Nós temos que ter um coração preparado. Se nós não tivermos conhecimento, o que importa é o reino de Deus, nós seremos levados por todos os tipos de doutrina. Todos os tipos de doutrina. Vamos pensar que Deus nos abandonou porque nós não conquistamos um carro. Vamos pensar que Deus não está conosco porque não compramos uma casa. Vamos pensar que Deus, Ele não tem nos abençoado
porque não temos prosperado. Mas como que eram orientados os discípulos? Permaneçam na fé. Não importa a tribulação, não importa o que vier contra você. O importante é entrar no reino de Deus. Diga, entrar no reino de Deus é permitir que Deus governe a nossa vida. Então nós falamos de dois homens que foram conquistadores. Começaram muito bem a sua vida e terminaram mal. Não importa como você começa. Talvez a sua vida não tenha começado muito bem, mas o importante é que termine bem. O importante é que termine você conquistando o reino de Deus. Tem pessoas que conquistam muitas coisas e por conquistar muitas coisas, a sua alma se infla e ele começa a confiar no poder do seu braço. Ele começa a achar que ele que é poderoso. Ele começa a entender que é ele que tem as conquistas. Ele começa a entender que é ele que é sábio. É ele que tem conhecimento. E quando você não dá glória a Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com você, nem comigo. Deus não divide a sua glória. Toda honra. Nós começamos esta reunião hoje dizendo: toda honra, toda glória seja dada a Deus. Então tudo que você conquistou até hoje, e tudo que você projeta de conquistar, a glória é de Deus. Não é sua. Esses dois homens, eles caem em fracasso exatamente por achar que eles poderiam fazer o que bem entendesse. O rei Josias não pergunta mais se Deus estava com ele na guerra. Ele se acha muito poderoso. Ele se acha muito forte. Ele se acha até que ele poderia se disfarçar. O que tem de crente disfarçado, né? Quantos crentes estão entrando dentro da igreja disfarçados? Disfarçado de santos, disfarçado de pastor, e brincando com o inimigo. Brincando com o inimigo. Não. Nós só somos vencedores em Cristo Jesus. Diga, eu sou vencedor, porque Cristo me fortalece. Ele me sustenta. Ele me guarda. Ele é o meu escudo. Ele é a minha proteção. Então esses dois homens brincaram com algo chamado alma. E nós vamos falar de um outro homem, que o primeiro capítulo que fala desse homem, começa a falar da sua riqueza, da sua honestidade, da sua santidade, era Jó. A Bíblia começa a falar, e Jó era um homem muito rico, justo, temente a Deus, e ia ajuntando muitas riquezas. Muitas riquezas. E Deus usava ele como exemplo. Deus mostrava ele para o diabo. Tem visto meu servo Jó? Tem visto? Mas como nós sabemos que tudo que vem contra a nossa vida só vem porque nós abrimos uma porta de legalidade. Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz assim: do que se queixa o ser vivente, a não ser dos seus próprios pecados. Tudo que nós estamos sofrendo, pode ter certeza, houve uma legalidade para que o diabo entrasse. E se Jó era um homem tão poderoso, um homem tão próspero, e Deus permitiu que o inimigo entrasse contra a vida de Jó. Jó era um homem que ele era temente a Deus. Mas às vezes até a nossa santidade, ela envaidece a nossa alma. Até mesmo a nossa adoração. Até a nossa imaginação de acharmos
que nós somos muito santos, vai contaminando a nossa alma. E Jó, ele dizia para Deus: Deus, está aqui os meus sacrifícios. Esses sacrifícios que eu estou trazendo é se por acaso um dos meus filhos pecarem. Já está aqui o sacrifício. Diga, que coisa linda é essa. Um homem temente a Deus. Ele se antecipava ao pecado. Se um dos meus filhos pecar, na realidade, Jó tinha uma vaidade no seu coração. Ele não queria ficar devendo nada para Deus. Se algum dos meus filhos pecar, não venha me cobrar, eu já paguei. O sacrifício é feito pelo pecado. O sacrifício era cobrado pelo pecado. Mas Jó, ele se antecipava. Se algum dos meus filhos pecar, eu já paguei. Eu já paguei. E ele fazia isso por medo. Ele fazia isso por medo. E não por adoração a Deus. Ele tinha medo que Deus encontrasse os seus filhos em pecado e tirasse a vida dos seus filhos. Então ele corria na frente dos seus filhos, fazia sacrifício pelos seus filhos. E os seus filhos não eram de colo, eram homens já. Respondiam por si mesmo. Capítulo 3 de Jó, versículo 25, diz assim: tudo o que eu temia, me aconteceu. Tudo o que eu temia, me aconteceu. Então tudo que Jó temia, tudo que Jó pensava, isso pode me acontecer, isso pode acontecer dos meus filhos serem destruídos, tudo isso, ele se antecipava, para que os seus filhos não sofressem. Então no coração de Jó, não havia uma confiança em Deus, havia um medo. Tudo o que eu temia, me aconteceu. Então nós vamos entendendo que Jó também, ele foi um homem destruído pela sua alma. Diga, minha alma precisa ser conquistada para que se estabeleça o reino de Deus. E Jó, ele começa então a sofrer muito, enfermidades. Os seus amigos vêm lhe aconselhar, vêm falar que ele está em pecado. E Jó, ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele começa a indagar a Deus. Onde eu tenho errado? O porquê isso me sobreveio? E Deus começa a responder às perguntas de Jó. Deus começa então a falar com Jó. E Deus começa a perguntar para Jó, dizendo: escuta, Jó, quando eu formei a terra, quando eu formei os mares, aonde você estava? Por acaso você acha que você me ajudou a fazer alguma coisa? Jó, no seu coração ele era muito santo. Ele não poderia passar por aquilo que ele estava passando. Mesmo às vezes reconhecendo que o que ele estava passando era tudo aquilo que ele tinha medo. Diga, Deus não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu espírito de coragem, de fé. Por isso é necessário ter coragem, ter fé para vencer todos os argumentos de Satanás. Viver com Cristo, confiar em Cristo, estar com Cristo, crer que nós possamos ser mais do que vencedores, que possamos sofrer o que sofrer, os ataques que vierem contra nós, mas Deus vai nos guardar. Segundo aos Timóteos, versículo 2, capítulo 2, versículo 12, diz assim: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
E se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus nunca vai negar a si mesmo. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se sofremos por amor do seu nome, se sofremos pelo Evangelho, se somos perseguidos por causa do seu nome, com Ele reinaremos, com Ele triunfaremos, com Ele conquistaremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Assim diz o profeta Oséias. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Dentro das igrejas hoje, há muita gente sofrendo por falta de conhecimento. Muitas pessoas pensam que estão lutando contra o diabo, quando na realidade o maior inimigo é a nossa alma. São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nos afastam de Deus. Muitas vezes nós jogamos a culpa no diabo. E muitas vezes não é o diabo que é o culpado. Não é o diabo. Somos nós. Somos nós. Esses dois homens a qual eu relatei, Salomão, não foi o diabo que foi o culpado. Ele foi permitindo os deuses estranhos entrar dentro da sua casa. Ele foi permitindo, com as alianças que ele ia fazendo, as mulheres vir para a sua casa e ao invés de ele ensinar o culto do Deus vivo, elas ensinavam os seus filhos o culto, a imagem de escultura, as divindades que elas traziam, e foi se estabelecendo dentro de Israel um culto a outros deuses. Aí nós falamos assim, o diabo que colocou? Não. Salomão permitiu. O rei Josias, será que foi o diabo que pegou ele e levou numa guerra que não era a sua guerra? Não. A sua vaidade levou ele para uma batalha, para uma guerra, que ele não deveria estar, que ele não foi chamado para estar. Era uma guerra sem propósito, era uma guerra que ele não precisaria guerrear, mas a sua alma, a sua vaidade, levou ele para lá. Quando nós lemos sobre Jó, e muitas vezes nós pensamos que foi uma aposta de Deus com o diabo, né? Parece que Deus estava apostando com o diabo. Não, é que Deus trabalha com princípios. E se nós quebramos os princípios de Deus, o inimigo, ele tem liberdade para trabalhar contra nós. Por isso é muito importante, se nós servimos a um rei, quantos aqui servem o Rei dos Reis? Diga, eu preciso conhecer as suas leis, os seus princípios, porque quem desobedece à lei, comete pecado. Se existem princípios para servir a Deus, quando eu não obedeço esses princípios, eu estou cometendo pecado. E estou dando legalidade para que o inimigo venha trabalhar contra a minha vida. Então Jó, ele deu legalidades para que o inimigo pudesse entrar. E era a alma, o medo. Era o medo. E ele confessa isso. Tudo o que eu temia me aconteceu. Tudo o que eu temia. Diga, o medo é a falta de confiança. É a falta de fé. Quando nós declaramos medo, é porque nós não estamos confiando no Senhor. O salmista Davi, ele diz assim, ainda que eu temer, eu confiarei no Senhor. O medo, ele pode vir bater na nossa porta, mas nós temos que confiar em Deus.
contra isso que está vindo, contra isso que está se levantando. Eu confio em Deus. Eu sou mais do que vencedor. Quantos creem dessa maneira? Então, Jó, ele foi um homem que ele começou muito bem e ele estava terminando muito mal a sua vida. Jó estava desprezado pelos amigos, perdeu família, perdeu todos os seus bens, mas Jó faz algo muito importante: perguntar para Deus. Jó fez mais de 80 perguntas para Deus. Imagina Jó todo cheio de feridas, se coçando com um caco de telha para poder suportar as suas chagas. Ele começa a indagar a Deus. Ele começa a conversar com Deus. E Deus vai dando respostas. Ele começou a se posicionar dizendo que ele não era merecedor daquilo que estava acontecendo. E Deus então começa a dizer a ele: onde você estava quando eu formei os céus e a terra? Onde estava você? E Jó, ele faz um questionamento para com Deus. E ele diz: olha, Deus, é muito fácil o Senhor estar aí no teu lugar, em toda a majestade, e eu estar aqui como homem, enfrentando o maior inimigo do homem. Eu gostaria que o Senhor descesse daí e estivesse no meu lugar. E Deus gostou disso. Deus gostou disso. Que Deus enviou seu único filho para passar tudo aquilo que um dia Jó passou. E tudo que você ou eu possamos passar. E ele foi vencedor. Ele venceu a morte. Ele venceu aqueles que vieram contra ele. E ele perdoou como devemos perdoar. Ele liberou como devemos liberar. Então tudo aquilo que Jó não tinha entendimento, mas ali Deus estava trabalhando, e Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quantos têm essa certeza? Diga: eu tenho certeza que o meu Redentor, ele vive, e ele vai me tirar dessa situação. A minha alma não vai reinar sobre a minha vida. O reino de Deus será estabelecido na minha vida. Então Jó, ele começa a entender que ele não poderia reinar, que havia um redentor. Capítulo 42 de Jó. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Diga: humilhação perante Deus, e toda a glória, toda a honra seja dado a Ele. Veja como começa o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensina com o ouvir dos meus ouvidos. Ouvi, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó diz: eu não tinha conhecimento. Eu te conhecia só de ouvir. Diga: nós que somos filhos de Deus, não podemos conhecer o nosso Pai só de ouvir. E Jó, ele diz exatamente isso. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento, por isso eu me arrependo. Por isso eu me humilho, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora
os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E Deus começa a mudar o cativeiro de Jó. E Deus agora muda, no versículo 10 em diante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Diga, buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó ainda estava com chagas, Jó ainda estava enfermo, mas ele compreendeu que ele não tinha conhecimento, que ele não tinha entendimento. Diga, o meu sofrimento é resultado da minha falta de conhecimento, da minha falta de entendimento. Por isso, nesta noite, peça para o Senhor te dar conhecimento nesta noite. Pergunte para Deus. Fale com Deus. Faça como Jó fez. Jó não aceitou terminar a sua vida em fracasso. Jó começou muito bem e começou a declinar. Mas ele se volta para Deus. Diga, esta noite é uma noite de nos voltarmos a Deus. Falarmos com Deus. Nos humilharmos perante Deus. Diga, chega de sofrer. Eu preciso conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento do seu reino. Se coloque em pé. Põe a mão no seu coração. E Jó parou de orar por ele. Jó parou de reclamar. Jó parou de se lamentar. E diz a palavra que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor começou a acrescentar a Jó o dobro do que antes ele possuía. Será que essa é a razão da prosperidade? Quantas vezes você entrou nesse lugar se lamentando, se colocando como coitadinho, ou se colocando como justo demais? Quantas vezes? Será que não é uma noite de você adquirir conhecimento? Que diante de Deus você não é nada? E que sem Deus você não existe? Que é necessário que você volte a ter uma aliança verdadeira com Deus? Que você vença a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos? Porque o coração é enganoso. O pensamento do homem é enganoso. O nosso pensamento nos leva à destruição. O rei Josias, no seu coração, ele era um grande guerreiro. Ele era imbatível. Ele era imortal. Ele vencia todas as guerras. Desde os 8 anos de idade, ele estava acostumado às guerras. Mas o coração é enganoso. Ele foi numa guerra onde Deus não mandou ele entrar. Ele fez uma guerra onde Deus não estava com ele. Talvez o seu coração é enganoso. E ele tem te levado à destruição. Peça perdão nesta noite. Peça perdão nesta noite. Se una a Deus. Busque a Deus. Comece a orar por aquelas pessoas que têm te ofendido. Comece a orar por aquelas pessoas que desacreditaram de você. Os amigos de Jó desacreditaram dele. Todos balançavam a cabeça quando viam Jó. Ele estava na miséria. E todos zombavam dele. Mas ele começa a orar por eles. E diz a palavra que quando Jó ora pelos seus amigos, o Senhor começa a acrescentar o dobro. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por falta de conhecimento, o meu povo sofre.
Senhor, nos dê sabedoria nesta noite. Senhor, ouve a oração do teu povo neste lugar. Derrama, Senhor, sobre este lugar sabedoria, conhecimento, inteligência. Senhor, nos dê, Pai, as ferramentas necessárias para vencermos. E o maior inimigo, Pai, sou eu mesmo. É a minha alma, é o meu pensamento. Por ela fraquejar, o inimigo tem legalidade para entrar contra mim. Por ela fraquejar, por ela não ter conhecimento, o inimigo entra contra a minha vida. Senhor, me faça mais do que vencedor. Senhor, que não viva eu, mas viva o Senhor na minha vida. Senhor, me ensine a não rejeitar a tua palavra, a não rejeitar os teus ensinamentos. Me ensina nesta noite, Pai. Me ensina um novo tempo. Senhor, me dá sabedoria nessas 12 semanas, Pai. Me dá sabedoria para viver esses 12 meses. Que eu possa, Pai, sair daqui esta noite com conhecimento da tua palavra, sabendo contra quem eu estou lutando, sabendo qual é o território que eu preciso conquistar. Senhor, não é carro que eu venho buscar neste lugar, Senhor. Senhor, aqui nós não oramos simplesmente para que o Senhor dê carro, para que o Senhor multiplique. Não, Pai. Nós oramos que o teu reino seja estabelecido. Aí o carro virá, as casas virão, os bons empregos chegarão. Mas, Senhor, se o teu reino não for estabelecido, ainda que nós conquistemos, o inimigo vai nos roubar, vai nos matar e vai nos destruir. Por isso, Senhor, seja estabelecido o teu reino aqui esta noite. Traga um reino de conhecimento ao teu povo nesse lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Diga: eu adquiro sabedoria e conhecimento. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E assim termina o último estágio de Jó. Versículo 12 do capítulo 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu heranças entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diga: hoje, o Senhor muda a segunda fase da minha vida. A partir de hoje, eu adquiro conhecimento para estabelecer o reino de Deus na minha vida.